Oi, gente! Esse vídeo de hoje é muito especial porque fala sobre preparar a nossa casa para uma festa, para uma celebração que tem todo um significado que vem atravessando aí os séculos através da história. Nós vamos falar hoje sobre a festa de Hanukkah ou Chanukah em hebraico. Essa festa também é chamada de Festa das Luzes ou Festa da Dedicação. E ela é uma das festas mais alegres que a gente vê no calendário bíblico. E eu quero te contar de onde veio essa festa para você entender exatamente qual o significado dela e qual o simbolismo que nós vamos trazer para fazer essa festa de dedicação aqui nas nossas casas. Eu vou te dar agora uma contextualização histórica rápida, só para você entender a origem dessa festa. A Hanukkah, ela é celebrada por causa de uma história real que aconteceu por volta do ano 165 a.C., quando o povo judeu estava sob domínio grego. E nesse momento, quando eles estavam debaixo de muita opressão, já tinham sido proibidas várias práticas, coisas que Deus estabeleceu como estatuto perpétuo. Eles estavam proibidos, por exemplo, de fazer circuncisão. Eles estavam proibidos de guardar os sábados, né, o nosso Shabat. E eles estavam, assim, chegando num nível, é sempre assim, né, gente? Chegando num nível de opressão que começaram realmente a fazer um grande clamor, novamente. Então, aconteceu o que foi o ápice, o ponto que gerou uma indignação maior do que todos. Foi quando eles profanaram o templo do Senhor. O que estava acontecendo como profanação desse templo? Além deles estarem usando o templo como templo de deuses pagãos. Vocês sabem, o povo grego é um povo politeísta. Então eles têm vários deuses, eles adoram vários deuses falsos, né? Óbvio. Mas eles fizeram o quê? Eles erigiram uma estátua de Zeus no templo do Senhor e eles sacrificaram porcos, que vocês sabem é um animal impuro para os judeus. E aquilo ali foi o ponto da virada, aquilo ali foi o ponto da revolta. Então, nesse momento, um grupo de judeus, liderado por Judá Macabeu e sua família, por isso ficou conhecido como Macabeus, eles lideraram uma revolta. Então, vocês pensam, os judeus eles eram dominados por um vasto exército, né? E eles levantaram essa revolta contra os gregos e eles venceram. Só essa vitória já seria um grande milagre. Só essa vitória já seria um motivo de uma grande celebração. Mas aconteceu mais um milagre, e é esse milagre que está totalmente conectado com o que a gente celebra e a maneira de celebrar o Hanukkah. O que aconteceu? Vocês sabem, eu já falei, que o templo ele tinha sido profanado com imagens, com a estátua, com sacrifícios impuros. Então, o que precisava acontecer depois que eles venceram contra todas as probabilidades? Eles precisavam rededicar o templo. Eles precisavam limpar todo o templo. E aqui eu quero fazer uma pausa. Você já consagrou sua casa? Você já limpou sua casa? Você já fez tudo isso debaixo de oração e muita consciência, não fez? Se não fez, faça, porque você vai entender que isso realmente é uma sequência que a gente precisa fazer, inclusive de ser renovada sempre. Então, eles estavam ali trabalhando para rededicar o templo. E o que aconteceu nesse momento da rededicação? Quando eles limparam tudo, quando eles tiraram todas as estátuas, quando eles fizeram toda essa limpeza do templo, eles viram que havia somente um frasco do azeite puro usado para acender as velas da dedicação do templo. As velas que são as chamas que ficam constantemente, né, diante do Senhor. Então esse azeite que estava lá, ele só ia dar para um dia. Porque para fazer o óleo puro, o óleo consagrado,
Lembra que as coisas usadas no templo do Senhor, elas não são, não, vamos ali, compra o que dá, traz o que dá para fazer de qualquer jeito. Não. Para o Senhor, a gente nunca faz as coisas de qualquer jeito, nem damos o que sobra. Tudo que a gente vai oferecer ao Senhor, tudo que tem relação com a consagração ao Senhor, a gente precisa ter atenção, a gente precisa ter um verdadeiro espírito e uma atitude de adoração. Então, não havia óleo suficiente para que fossem acendidas as velas. E aí, o que aconteceu? As velas do candelabro. Então, o que aconteceu? Eles acenderam a chama com aquele óleo que estava lá e foram providenciar o que precisava. Só que para providenciar esse óleo, gente, precisavam de 8 dias, porque é todo um processo de consagração, é todo um processo de pureza, é toda uma situação aí de um ritual mesmo, um procedimento que precisa ser observado. Mas eles acenderam aquela primeira vela, porque eles estavam ali já iniciando a dedicação do templo. E é aí que entra o nosso milagre. Eles acenderam aquela vela, que só daria para um dia, e quando eles voltaram no dia seguinte, o que aconteceu? A vela ainda estava acesa. E essa vela permaneceu acesa durante os próximos 8 dias. Aleluia! Era a evidência de que o próprio Senhor estava ali mantendo aquela chama acesa, porque só por ele o óleo que ia durar naturalmente um dia apenas já tinha durado os 8 dias seguintes, tempo necessário para que os sacerdotes, aqueles que guardavam o templo, fizessem o óleo puro dedicado ao Senhor. Então, isso aqui é só para você entender que aconteceram 2 milagres no ano 165 a.C. Aconteceu o milagre dos macabeus superarem um exército grego e retomarem aquele momento do templo. E o segundo milagre foi esse milagre da chama permanecer por esses 8 dias. Então, é por isso que na festa da dedicação, a gente acende as velas. Agora eu vou trazer para vocês todo o simbolismo e como que a gente faz para celebrar o Hanukkah, né? Essa festa da dedicação, e é por isso que ela se chama a festa das luzes, porque tem a ver com esse milagre da chama queimar. Eu vou trazer para vocês agora o que é a nossa Hanukkah. A Hanukkah, ela é diferente da Menorá. A Menorá é aquele candelabrozinho de 7 braços que vocês já estão acostumados a ver. Era esse candelabro que, na verdade, iluminava, era para acender esse candelabro que eles estavam fazendo óleo. Mas ele tem 7 braços. E a Hanukkah, por que ela tem 9 braços? Ela é um pouco diferente. Porque está fazendo referência justamente aos 9 dias onde essa chama ficou acesa. Eles só tinham óleo para um dia, gente. E aí ficou mais os 8 dias que eram necessários para justamente preparar esse óleo consagrado. Então, como é que a gente celebra a Hanukkah? O Hanukkah a gente celebra com, primeiro, a Hanukkah, acendendo uma vela por dia, né? Justamente fazendo alusão a esse milagre que aconteceu. E aqui eu quero fazer um parêntese. Eu vou te ensinar a fazer a sua Hanukkah, porque nem sempre a gente tem, né, um candelabro especial de 9 braços para colocar aí as suas velas e tal. Eu não tenho, mas eu providenciei. Olha aqui como ficou a minha. Mas eu quero te dar vários exemplos de como você pode fazer. Antes disso, a gente queria trazer justamente para vocês todo esse simbolismo, porque é importante quando você sabe o que você está celebrando e de onde vem essa celebração, para você não cair aí em várias celebrações que, primeiro, não tem a ver com as nossas questões bíblicas, que não tem ligação com Jesus, mas a gente sabe que
tudo que vai nos aproximar de Deus, as festas que fazem com que a gente se reúna em família para celebrar algo santo, algo puro, sem nos desviarmos da palavra do Senhor, ela pode ser celebrada. Não é pecado você decorar sua casa para o Natal, por exemplo, se a sua intenção não é exaltar símbolos pagãos, símbolos, Rivani, porque o Natal não é tão cristão assim. Gente, sabe o que importa? Como Paulo falou na Bíblia, importa a intenção do seu coração. Se você entende que você está celebrando no final do ano, junto com a sua família, o nascimento de Jesus, mesmo sabendo, poxa, ninguém sabe, a data do nascimento de Jesus não é essa, tá, mas como sociedade, nós estamos celebrando o Jesus, o Cristo, aquele que nasceu e morreu para nos salvar, então celebre. Não suje sua festa com outros personagens, com outras coisas, celebrando aí de uma outra forma, colocando como centro da festa o tal do Papai Noel e todas as outras práticas. Isso é bem importante que você saiba e não se permita desviar. E aí você pode se perguntar, Rivani, por que nós vamos celebrar Hanukkah? Nós somos judeus? Não, nós não somos judeus. Nós somos filhos de Abraão por adoção, nós somos gentios salvos pelo sangue de Jesus, por causa dele, porque ele nos adotou como filhos. Mas por que a gente quer celebrar a Hanukkah? Porque a gente quer fazer justamente essa rededicação do templo, que é a nossa casa, esse lugar onde a gente reúne a nossa igreja chamada família, essa célula mais importante da sociedade. É uma festa de rededicação, é uma festa onde as famílias se reúnem para lembrar daquele milagre. Elas se reúnem para celebrar o milagre que aconteceu com as luzes. E isso tem um simbolismo muito importante. Não é uma festa, eu quero que você entenda, não foi uma festa instituída por Deus como estatuto perpétuo, como é o Shabat, como é a festa da Sukkot, né, os tabernáculos. Não, ela é uma festa de celebração por um milagre que aconteceu com o povo. Então, não há pecado em celebrar o Hanukkah. Você não vai fazer isso como religiosidade. Nós temos insistido nisso aqui. Que você entenda que existem símbolos, existem atos que nós fazemos que são para que nosso coração esteja conectado. Às vezes você tem necessidade, não tem? Às vezes você tem necessidade de orar, por exemplo, segurando sua Bíblia como um símbolo de que você está apegado à palavra do Senhor. E não quer dizer que se você orar sem estar com a mão na sua Bíblia, você não está dizendo menos verdade. Então eu quero que vocês tenham discernimento, em nome de Jesus, tenham discernimento daquilo que nós fazemos por ser um reforço simbólico, né? Às vezes a gente precisa realmente sentar ao redor da mesa. Por exemplo, a mesa, já vou adiantar isso, a mesa, meninas, é um lugar sagrado na nossa casa. Por que é um lugar sagrado? Porque é um lugar de reunião da família, porque é um lugar que é sempre mencionado na Bíblia como o lugar onde Jesus reuniu os discípulos, aonde os reis celebram, aonde a gente tem conversa, enfim, não vou nem entrar nesse momento de falar da mesa, mas entenda que a sua mesa é um altar na sua casa. Faça da sua mesa um altar, e é por isso que o altar da sua casa não pode ser profanado com conversas, brigas e nada que desvirtue o nome do Senhor. Então presta bastante atenção, isso foi um parêntese que a gente fez aqui, mas é bem importante que você entenda isso, entenda que a mesa é um local sagrado. E entenda que os simbolismos que a gente traz, por mais que Hanukkah não tenha sido estabelecido pelo Senhor como estatuto perpétuo, é uma festa de celebração daquele povo pelo qual nós intercedemos, não é mesmo? A gente intercede por Israel, e Israel vai celebrar Hanukkah, Israel vai estar celebrando essa memória de vitória dos macabeus contra os gregos, de multiplicação dessa chama. E quais são os simbolismos que a gente resgata para fazer aqui na nossa casa? Então, vamos para os significados espirituais que você precisa entender para você fazer aquilo não como um ritual vazio, mas com consciência.
né? A primeira coisa é a luz. O que é a luz, gente? O que é a chama na Bíblia e em todas as vezes que a gente menciona? De onde vem o fogo? Quando eu falo fogo, o que você já entendeu e está testificado no seu coração que tem relação direta? Com o Espírito Santo, não é? Então, a luz que a gente vai ver multiplicada nas nossas Hanuquias é a luz do Espírito Santo. É sobre isso que nós estamos falando. É sobre essa multiplicação, é sobre essa permanência, é sobre sustentar a chama do Espírito Santo dentro da sua casa. Então, nesses 8 dias, onde a gente celebra o Hanukkah, a gente vai... por que tem 9 braços, né? Vamos lá de novo. Hanukkah, 9 braços. Essa velinha que a gente tem no meio, ela serve para acender as outras velas. Então, você acende primeiro essa do meio, né? Tem alguns rabinos que fazem diferentes, eles acendem todas e vão apagando uma por dia. A gente vai fazer dessa forma, que eu acho que é a mais comum e também super simbólica. A gente acende a vela do meio, a vela central, e com ela a gente vai acendendo a cada dia uma vela a mais. E nesse momento que você acende a vela, você está multiplicando a chama do Espírito Santo sobre a sua casa. Então a gente acende não simplesmente como se você acende qualquer vela. Você acende orando ao Senhor, dedicando a sua casa, rededicando esse templo aí que está presente na sua casa. Qual é o outro significado simbólico? Esse azeite que não acaba é a graça de Deus que nos sustenta. Porque é pela graça de Deus que nós não somos consumidas, né? É pela graça de Deus que a gente tem forças para permanecer atraindo o fogo da presença de Deus para dentro das nossas casas. Então, não foi a mão de homens que sustentou aquela chama por aqueles 8 dias. Foi justamente a mão do Senhor, foi a graça de Deus. E a luz também é o reflexo, tá? Tudo, gente, aponta para Jesus. A luz é o reflexo do Cristo, que é a luz do mundo. Então a gente celebra com muita tranquilidade, tá, gente? Eu já fiz aqui na minha casa, eu tenho decoração de Natal, Rivani? Tenho. Eu não tenho Papai Noel. Isso aí eu não tenho, não preciso entrar na história, nada contra quem quer colocar, mas eu não coloco isso aqui na minha casa. Eu coloco sim um presépio bem bonito, na verdade eu tenho 3. Eu tenho no aparador aqui um presépio maiorzinho, tenho outros pequenininhos. Eu gosto sempre de colocar esse momento, né, de Jesus. Mas a minha casa está decorada, só que no aparador ao lado da mesa, de frente para a janela, eu vou falar para vocês como é que se costuma celebrar Hanukkah, onde que a gente coloca essas decorações. A gente coloca junto de uma porta da janela para que outras pessoas que estão fora também possam receber a luz de Jesus. É ou não é simbólico? É ou não é especial, porque traz para a gente justamente essa expansão do evangelho, que é a luz de Jesus, né? Então, a gente celebra rededicando a nossa casa. Então, por 8 dias, nós vamos nos reunir com as nossas famílias, acender a cada dia mais uma vela, e nós vamos orar ao Senhor, rededicando a nossa casa, a nossa família, os nossos projetos, os nossos propósitos, dedicando tudo isso ao Senhor. E aí eu quero te orientar, te dar algumas dicas aqui de como você deve decorar a sua casa para estar celebrando o Hanukkah. Primeira coisa que é mais fundamental é você ter a sua Hanukkah. E aí, para quem não tem, assim como eu não tinha, e agora eu fiz a minha, o que é importante? Você montar um candelabro de 9 braços. Mas não precisa ser uma peça, né, única. Você pode fazer, e aí eu vou te dar vários modelinhos que a gente pode construir juntos. Eu fiz aqui com 9 castiçais individuais que eu comprei, porque eu estou pensando também em usar em outros momentos
fora dessa data, da gente poder diversificar, né? Então eu fiz de forma individual, montando essa sequência, aonde o castiçal central, ele tem uma altura diferente, e aí os outros 4 de cada lado, eles vão ter aí a mesma altura. E assim a gente montou a minha Hanukkah. Então, como eu falei para vocês, como é que a gente celebra? A gente celebra com a família, ao redor da mesa, fazendo nossas orações. É uma festa muito alegre, tá, gente? É diferente da Páscoa, por exemplo, que as famílias se reúnem e elas comem pães sem fermento, ervas amargas. Então, a Hanukkah, a Hanukkah a gente celebra com muita festa, com muita alegria. Como esse milagre do óleo, ele tem a ver com o azeite, então as comidas, elas são comidas até parecidas com o Shabat, né? A gente traz coisas fritas em azeite, coisas gostosas e tal, mas eu não vou nem me aprofundar em relação às comidas que são características, porque o que eu quero trazer para você é justamente esse significado simbólico de nós estarmos rededicando a nossa casa. E nesse momento, eu quero que você separe realmente um tempo que seja solene, sabe? Que seja sério. Que por mais que seja de festa, não faça de uma forma desatenta, não faça sem colocar a seriedade que a presença de Deus merece. Então, ore com a sua família, ao acender cada vela, esteja com a sua família, promova perdão. Olha que tempo precioso para você ter com a sua família, porque às vezes acontece da gente falar de uma forma assim mais bruta com alguém e tal. Então que seja um momento de perdão na sua casa, que seja um momento de você recolocar a harmonia, de colocar o Espírito Santo como aquele que tem a liberdade de falar nos corações de vocês, a liberdade de unir vocês. Então, repreenda toda raiz de amargura, ore pela sua casa, ore por saúde, ore pelos milagres que ainda precisam acontecer, mas celebre com essa consciência. Você está rededicando o seu templo, você está trazendo a luz de Jesus para dentro da sua casa. Isso pode ser celebrado, inclusive, mostrando aos seus vizinhos, porque esse é um costume judeu realmente de fazer, deixar a Hanukkah numa janela que dá para ver do lado de fora, porque aí todos vão se identificar. Tem muito a ver também com essa questão, o contexto histórico, onde eles estavam sendo perseguidos, né? Então, por vários séculos, os judeus foram oprimidos, libertos, oprimidos, libertos. Então, tem um tiquinho de liberdade. Então, tem até uns jogos que eles costumavam fazer com as crianças e tal, mas eu não vou entrar nesse mérito, porque os jogos, eles tinham a intenção de ensinar, né, a parte aí dos ensinos judaicos e tal, de uma forma disfarçada. Isso não tem a ver conosco, mas assim, é importante quando a gente entende o contexto histórico para entender como cada coisa estava sendo feita e o motivo principal, né? Então, para quem estava se perguntando, Rivani, mas assim, e tudo bem, eu já entendi que podemos celebrar Hanukkah e tal, mas tem isso mesmo na Bíblia? Será que isso não é só do Velho Testamento? E como que é isso? Não, gente, tem a ver, sabe com o quê? Com Jesus também celebrou. Lá em João, você vai abrir sua Bíblia, João 10, 22, fala que Jesus estava em Jerusalém na época da festa da dedicação. Então está mencionado, sim, na palavra de Deus, que eles estavam celebrando essa festa, essa rededicação do templo. E você sabe, eu acho que nós perdemos, nesses tempos modernos que nós vivemos, a seriedade do que é o templo do Senhor. A gente precisava ter mais reverência. A gente precisava ter mais seriedade com tudo que a gente faz, porque as portas estão abertas para nós. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. O véu do templo se rasgou e nós somos convidados a entrar. O Espírito Santo habita em nós hoje e talvez por negligência nós estejamos deixando
de ouvir a voz do Espírito. Sabe por quê? Porque a gente não tem mais a mesma reverência. Então, eu quero deixar aqui uma recomendação para você, para que você tenha reverência quando você separa o seu lugar para orar. Esse é o tema de um vídeo que nós vamos fazer, do seu lugar secreto. Que você tenha reverência quando você vai falar com Deus. E que você tenha reverência e respeito quando você está celebrando algo que você sabe que é importante, que faz, que traz à memória coisas que nos trazem esperança, né? E o Hanukkah, ele foi feito justamente para isso. Agora tem mais uma coisa que uma das nossas irmãs aqui, a Érica, me chamou a atenção, e eu quero que você também tenha esse cuidado a mais quando você for preparar aí a sua Hanukkah. É em relação ao material que é feita as suas velas. As velas, gente, em geral, o que acontece? A gente compra vela e essas velas são de parafina, né? Que é derivado do petróleo. É a mais usada, é a mais fácil de tingir, de ter uma queima boa, então o mercado usa bastante. Mas além disso, as velas elas podem ser de cera de abelha, de palma, cera de soja, cera de coco, que é uma das mais gostosas, mais aromáticas quando a gente mistura o óleo e tudo. Então todas essas podem ser usadas. Mas você, entendendo que também o maligno usa velas em rituais, então a gente não vai permitir que velas que tenham sido fabricadas de uma forma, como que eu vou dizer, de uma forma pagã, de uma forma satânica mesmo, que são velas feitas para outras religiões, você sabe quais, que são feitas com gordura de porco, principalmente, né? Mas você não vai entrar numa casa de umbanda para comprar sua vela, correto? Mas você vai ter essa atenção a mais de ver qual material que eu estou comprando. É parafina? Beleza, normal. Então, compra de um lugar que você sabe que não tem uma consagração ali. Eu sei que tudo que a palavra de Deus nos garante isso. Se você pega algo, se você toma uma água e essa água você não tem conhecimento de que ela é consagrada, você vai santificar com as suas mãos e você vai tomar essa água. Agora, você não vai deliberadamente buscar algo já pervertido desde a concepção dele, tipo um material que alguém está consagrando aos deuses falsos dele e vai trazer para a casa do Senhor, para o seu templo, para a sua casa, né? Então evite, preste atenção nessa composição para você não usar esse tipo de vela, tá? E agora vamos lá, vamos ver quais modelos você pode fazer aí na sua casa, porque assim como a maioria de nós que não tem esse costume de acender velas nos jantares e tal, talvez a gente não tenha, né? Ou, como eu já tinha aqui, alguns castiçais, mas geralmente a gente tem o quê? 2 castiçais, é o mais comum. 2 ou 3 a gente usa como decoração. Então eu quero te ensinar como você pode fazer para confeccionar a sua própria Hanukkah em vários modelos e com o material que você vai ter aí na sua casa. E eu adoro uma reciclagem.